há um desafio interessante, porque como nós vamos fazer conviver política democrática numa sociedade com interesses excludentes? O sucesso do projeto de um grupo é o fracasso de outro grupo. É muito fácil fazer política democrática num país como a Noruega, onde a diferenciação social, a identidade étnica e até o tamanho da população torna tudo muito parecido. É difícil fazer num mundo onde as pessoas têm opiniões corretas contrárias. Ou seja, deduzem a partir da sua realidade uma opinião correta, mas contrária de outra realidade num país continental, multiétnico, socialmente dividido, com muitas parcelas que não têm acesso ao mínimo. Como o debate sobre o conflito pode evitar o confronto? Eu não sei exatamente como. Eu não tenho certeza do resultado de tudo isso. Eu levo em conta como historiador o local em que o resultado desse debate fracassou. Esse local é a Síria, onde um governo ditatorial não se entendeu com a oposição e os dois não se entenderam com o Estado Islâmico. O resultado é um país que está se lançando ao mar e atirando seus filhos no mar para fugir do país. A Síria é o modelo exemplar do colapso da ética e do diálogo, do fim do conflito e do domínio absoluto do confronto. A Síria deveria ser recortada a cena dos emigrantes sírios, dos que fogem da barbárie, e colocada talvez em todo o refrigerador cada vez que eu fosse abrir, para lembrar qual é o risco de não ouvir ninguém, de impor apenas a minha vontade, de ter um projeto autoritário e de excluir o diálogo. Eu temo pessoalmente, independente da posição que se possa ter por um grupo ou por outro, quando alguém fala e outro bate panela. Eu temo, porque aí eu não tenho mais discordância. Eu tenho apenas o gesto quase de criança, que quando não quer ouvir, põe a mão no ouvido e faz inha, não ouve mais ninguém. Eu quero que uma pessoa ouça o que ela discorde e discorde, e emita seu argumento, e o outro ouça e emita seu argumento. Essa é a ideia de conflito, e não de confronto. O Brasil não disse sim à Síria até o momento, mas infelizmente não disse não também até o momento. O Brasil não negou este modelo, e o Brasil também não afirmou este modelo. Nós estamos num momento perigoso, que a sociedade disse talvez. Um momento um pouco pH 7, que eu não sei se eu avanço para a base ou para o ácido. Um momento de certa neutralidade, em que as pessoas não conseguem pensar fora desta lógica bipolar. E ela é tão forte que tudo que pareça uma terceira opção, ou que seja uma opção distinta da bipolaridade, é tida como neutralidade, quando na verdade é pressupor que o mundo tem apenas dois polos. Estive no Rio Grande do Sul no sábado falando para um grupo, e a primeira pergunta da pessoa que me recebeu no meu estado é: você torce pelo Colorado ou pelo Grêmio? Eu disse: nenhum dos dois. A pessoa ficou muda, absolutamente sem assunto. Claro que se eu tivesse sido mais simpático, eu teria inventado alguma coisa. Não, eu torço pelo Aimoré, time da minha cidade, São Leopoldo. Então, eu pelo menos estaria dentro da gramática da recepção dele. Mas a pessoa entende que só pode haver colorados e gremistas. Você é palmeirense? Não. Então você é corintiano? Não. Então tem São Paulino também? Não, não tem Santos. Aí não tem mais nada. Aí não tem mais nada, né? Bom, tem as opções B, né? Tem as opções, mas e se houver uma C? E se eu não gostar disso? E se eu não torcer para ninguém, apesar de não achar problema em quem torce? Então, conviver com essa diversidade, em qualquer campo que ela seja, dos interesses contraditórios, desde que, qual é o limite, diz Francis Wolff num livro, o que é o novo bárbaro, seja ele quem for, é quem não aceita a interlocução com o outro. Aquele que quer eliminar o outro é o novo bárbaro. O bárbaro clássico romano e grego é o que não fala latim ou grego. O bárbaro é o que não dominava a cultura. O bárbaro hoje pode ser poliglota, pode ter PhD no exterior.
O bárbaro é a pessoa que diz: eu penso diferente de você, ótimo, mas você não pode existir. E ele é um bárbaro. E ele é o grande inimigo da civilização. A civilização é a convivência com a contradição. Isso é muito difícil, especialmente para uma geração de borda que está sendo exposta a uma nova realidade. Está sendo exposta à diferença. Para minha surpresa, a Guerra Fria apareceu de novo. As pessoas têm discursos macartistas. Elas começam a falar: você lê Marx, então você é marxista. Também leio Santo Agostinho. Não sou exatamente um marxista. Também leio Tomás de Aquino. Também leio Kant. Também leio Hegel. Também leio a Folha. Também leio o Estadão. Né? Eu quero a informação, eu não quero a filiação partidária das pessoas, apesar de ela ser evidente em todos os casos que eu citei. Eu quero a informação, eu quero fazer isso. Um colega meu me disse: nossa, eu vi você na televisão, se eu fosse você não aceitaria convite para ir à televisão. Eu tive que responder daquele jeito delicado, que é o meu. Mas professor, não seria melhor o senhor primeiro ser convidado para saber se iria ou não? Eu queria dizer que não iria. É por isso que eu tenho tantos amigos. Que frase, né? O fato é que o nosso debate esconde às vezes mais Freud do que Weber ou Marx. O fato é que as dores falam mais dos meus ressentimentos e das minhas dores. O fato, como escreveu Caligares, que de forma quase extraordinária, na agressão absurda de um estupro, o estuprador inveja o estuprado, que é ele que gostaria de estar ali, já que para Freud o masoquismo é a fantasia mais universal de todas as fantasias. Ele estupra aquilo que ele desejaria, não porque ele é um estuprador, mas porque ele adoraria ser estuprado. Mas como isso é demais para o mundo dele, ele se torna violento. Isso, ou seja, mais conhecimento de si, mais psicanálise, mais estudo, mais humildade diante do seu papel no mundo, mais capacidade de olhar o contraditório, mais diversidade, mais convivência de coisas distintas. Isto para qualquer opção política, isto para qualquer identidade de gênero, isto para qualquer opção de qualquer gênero. Hoje, o segredo do desafio da democratização da universidade e da sociedade é a capacidade de enfrentar a diversidade. Desde os limites que eu deixei bem claro desde o início, não é vale tudo, desde que eu saiba exatamente que nada é absoluto e por causa disso, aquilo que me incomoda no argumento do outro pode ser exatamente aquilo que eu não consigo ouvir e o meu ponto cego. Todos temos pontos cegos. Alguns só têm pontos cegos. Não tem nenhum ponto que veja, mas todos temos pontos cegos. A convivência na humanidade é absolutamente necessária para eu enfrentar essa diversidade. Usando a frase de um conservador num texto, o autor é um conservador defendendo as ideias conservadoras, o resultado disso, curiosamente, a ideia vem de um conservador, é que não que eu possa garantir o paraíso que é inacessível aos seres humanos. Pelo menos eu vou garantir que não se instale o inferno. Eu vou estabelecer o possível da convivência difícil da humanidade. Absolutamente difícil. Absolutamente contraditório. E naqueles momentos raros, esporádicos, em que há paz, em que eu consigo olhar para essa diversidade, eu dou um passo importante para essa democracia. Eu não concordo com isso? Observe a Síria. Vá para a Síria. Veja a Síria. Todos esses jovens que querem ir para o Estado Islâmico deveria ser dito a eles uma questão muito mais importante que o fundamentalismo islâmico, ou qualquer fundamentalismo, seja em Wall Street ou em Damasco. Deveria ser dito: para onde você vai não tem Wi-Fi. Isso deteria a maior parte desse impulso de jovens. Não tem Wi-Fi. As pessoas são obrigadas a conversar o dia todo lá. São obrigadas a conversar lá. Então, este é o grande desafio para a nossa geração líquida, como diria o Bauman, cosmopolita, exposta às contradições, convivendo com discursos conservadores, reacionários, de esquerda
de extrema esquerda e de indiferença também, convivendo com diversidade de gênero, de identidade étnica, de manifestações culturais, contestando, ouvindo essa diversidade e superando lentamente o medo, que é o pai de todo fascismo. Todo fascista tem medo. Todo fascista tem medo de perder o que quer que ele seja. Todo fascista desloca para o judeu, para o negro, para o homossexual, para o pobre, para o esquerdista, seja o que na fantasia dele ocorra, a extensão do seu medo. Todo fascista é alguém que, em nome do medo, inclusive, mata. Porque o medo é uma das coisas mais fortes que a humanidade já criou. Para que o medo diminua, esse tipo de debate, mais debates desses, mais leitura, mais abertura para o mundo, mais aprendizado, mais tolerância, tolerância ativa e não passiva, ou seja, não é que eu tolero que você exista, mas acho fundamental que você exista na sua diversidade, é a chave, de novo, se não garante o paraíso, pelo menos impede o inferno. Eu acredito muito nisso, por um motivo muito simples. Nasci, cresci e fiz faculdade durante a ditadura, dou aula durante a democracia. Nenhuma ditadura é válida, e a pior das democracias é melhor, é mais eficaz de todas as ditaduras. Numa semana que morreu um homem terrível da ditadura, Jabas Passarinho, e as pessoas dizem: morreu um grande brasileiro. De novo, eu sinto que senti por jovem em frente ao conjunto nacional. Este homem criou a reforma do ensino, diminuiu as horas de história, interviu nas universidades, criou o AI-5, apoiou abertamente o AI-5 e, quando já estava aposentado, tornou ministro do Collor, para dizer que dá para ir mais além ainda nessa proposta, né? Que ele seja um grande brasileiro, é sinal que nós temos que discutir muito ainda sobre os destinos do mundo, da universidade e do Brasil. Quando eu vejo esse auditório lotado, num dia de chuva, eu acho que ainda vale a pena. Quando eu entro na Marginal e dirijo, eu acho que não vale. Tem que acabar com tudo. Tem aquele imposto do imperador Nero que dizia que o mundo tivesse um só pescoço para ele cortar de uma só vez. Depois eu volto a casa e eu acho que vale a pena de novo. Amanhã eu tenho palestra em escola pública, eu acho que vale a pena. À noite eu vou ao Jornal da Cultura, amanhã eu acho que vale a pena. Volto ao Unicamp, eu acho que vale a pena. No dia seguinte eu acho que não tem jeito, tem que vir o dilúvio mesmo e acabar com tudo. É neste vai e vem ciclotímico que a gente vive a nossa experiência humana neste planeta. Muito obrigado pela atenção de vocês.